Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em uma noite que parecia ser como qualquer outra, uma revelação surpreendente abalou os corredores do futebol paulista. Um vidente, conhecido apenas por seu nome artístico, o Profeta da Bola, chocou o Brasil ao fazer uma previsão bombástica. O Palmeiras será o grande campeão do Campeonato Paulista deste ano. O mais curioso, ele não apenas previu o vencedor, mas detalhou como isso aconteceria com uma precisão que deixou até os mais céticos do esporte boquiabertos. A revelação aconteceu durante uma transmissão ao vivo, quando o vidente, em um tom grave e misterioso, afirmou que os alviverdes viveriam momentos de pura glória em 2025, mas não parou por aí. Ele descreveu uma virada inesperada na semifinal, um gol decisivo aos 45 minutos do segundo tempo e uma comemoração histórica que ficaria marcada nas lembranças de todos os torcedores. À medida que ele revelava os detalhes, a internet explodia, em debates e discussões. Como seria possível que ele tivesse tanta confiança e conhecimento sobre os acontecimentos que ainda estavam por vir? Palmeirenses de todos os cantos começaram a se aglomerar nas redes sociais, especulando se essa poderia ser a chave para o tão sonhado título. Enquanto isso, os rivais, especialmente os são paulinos e corintianos, ficaram com os nervos à flor da pele. Isso não passa de mais uma tentativa de tirar a nossa paz, comentava um torcedor são paulino no Twitter, mas havia algo de diferente, dessa vez. O entusiasmo dos palmeirenses não parecia ser apenas uma reação a uma simples previsão, havia algo mais. Eles estavam verdadeiramente acreditando. O clima nas ruas de São Paulo ficou ainda mais tenso nos dias seguintes, com milhares de palmeirenses empolgados, comprando camisas e se preparando para os jogos que, segundo eles, garantiriam a taça. Mas a verdadeira virada aconteceu quando um vídeo amador começou a circular pela internet. Nele, um torcedor alviverde completamente em transe parecia ter se tornado um canalizador do próprio vidente. Em sua euforia, ele afirmou que as previsões do Profeta da Bola estavam além da simples adivinhação. Ele parecia transmitir um tipo de energia inexplicável, como se tivesse sido tocado por algo sobrenatural. Com a proximidade das finais, os olhos do país inteiro se voltaram para o Palmeiras. O torcedor em transe tornou-se uma figura conhecida, sendo apelidado de o louco da previsão. Ele começou a ganhar seguidores, sendo cercado por fãs que o viam como um porta-voz espiritual do título iminente. As imagens de sua euforia nas ruas de São Paulo eram repetidas em todos os noticiários esportivos, criando uma verdadeira febre alviverde. Dentro do clube, a pressão para alcançar a tão sonhada conquista parecia aumentar a cada dia. Jogadores, comissão técnica e a torcida estavam todos alinhados com a previsão, como se algo cósmico os unisse em torno do mesmo objetivo. Ou o Palmeiras vai ser campeão, é uma questão de fé, dizia um torcedor em um vídeo que rapidamente viralizou. A energia nas arquibancadas da Arena Palmeirense estava elétrica, como nunca antes visto, porém, nem tudo era um mar de rosas. Muitos questionaram a veracidade da previsão e a crescente influência que o vidente estava exercendo sobre a torcida. O que antes parecia uma simples curiosidade foi se transformando em uma verdadeira obsessão. Alguns especialistas do futebol começaram a alertar sobre os perigos dessa superexposição a previsões e superstições que poderiam afetar o desempenho dos jogadores. O time precisa se concentrar no jogo, não nas previsões de um estranho, alertou um comentarista esportivo em uma entrevista. À medida que as finais se aproximavam, o clima se intensificava. Os palmeirenses estavam vivendo uma mistura de euforia e apreensão. Seria possível que o vidente realmente tivesse acertado? Ou seria apenas mais uma história de crendice popular que seria desmentida no final das contas? O que parecia ser apenas uma brincadeira estava de fato criando uma onda de crença inusitada que transcendeu os limites da razão. Na grande final, o Palmeiras entrou em campo como favorito. A torcida estava em total frenesi, acreditando piamente na previsão. O estádio, tomado de verde e branco, parecia vibrar ao ritmo da fé. E então, aconteceu. Nos minutos finais, quando tudo parecia perdido, um gol histórico surgiu, exatamente como o vidente havia descrito. O time
time alviverde venceu a partida de maneira dramática, conquistando o Campeonato Paulista. A celebração foi de tirar o fôlego. O louco da previsão, em êxtase, foi carregado nos ombros dos torcedores, como se fosse uma figura celestial. Ele havia cumprido sua promessa. Eu sabia, gritava, repetindo as palavras como um mantra. E o Palmeiras finalmente levantava o troféu, coroando uma temporada de muitos altos e baixos, mas, para seus torcedores, uma verdadeira consagração. As redes sociais estavam em polvorosa. O nome do vidente, o Profeta da Bolas, passou a ser assunto em todos os cantos do país. Alguns duvidosos ainda resistiam à ideia, mas para os palmeirenses, a vitória tinha uma explicação clara. O destino estava selado e o vidente, um verdadeiro oráculo. Porém, a pergunta que não queria calar era: até onde vai essa conexão? Entre fé e futebol, será que o poder das previsões pode de fato influenciar o desempenho de uma equipe ou estamos apenas testemunhando um caso curioso de superstição coletiva? O que é certo é que a história dessa previsão, agora comprovada, ficará marcada na história do futebol paulista como um dos episódios mais inusitados e fascinantes de todos os tempos. No fim das contas, o que começou como uma simples revelação se transformou em uma das maiores histórias de futebol do ano. A dúvida agora não é sobre o campeão, mas sobre como o poder da crença e das previsões afetou não apenas o Palmeiras, mas o próprio universo esportivo brasileiro. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar? A história do Profeta da Bola tomou proporções que ninguém poderia imaginar. A torcida palmeirense, já conhecida por sua paixão incondicional, agora estava ainda mais unida e imbuída de uma energia que transcendeu o futebol. A cada jogo, as arquibancadas do Allianz Parque pareciam um verdadeiro templo de adoração ao título prometido, onde a esperança parecia se materializar nas palavras de um vidente desconhecido. O Palmeiras, por sua vez, jogava como se estivesse possuído por algo além de sua própria força, talvez o espírito da promessa feita pelo enigmático profeta. A vitória nas semifinais, exatamente como o vidente havia predito, colocou todos em alerta. A torcida estava em êxtase, mas algo mais complexo começava a tomar forma. Uma verdadeira transformação no comportamento coletivo dos palmeirenses. Um fervor religioso parecia se instaurar. Nas ruas, em praças e nos bairros, era comum ver palmeirenses rezando, acendendo velas e até fazendo promessas em nome da vitória. O futebol, muitas vezes considerado um esporte, se tornava uma verdadeira manifestação de fé. Os críticos, no entanto, não demoraram a apontar o que viam como um risco para o time. A obsessão pela previsão poderia afetar o desempenho da equipe. Alguns especialistas do futebol disseram que a concentração dos jogadores estava sendo desviada pela crescente pressão externa. Eles precisam jogar com a cabeça fria e não com os pés em uma nuvem de superstição, dizia um renomado comentarista. A tensão no vestiário aumentava à medida que os jogadores eram bombardeados por notícias e mensagens de torcedores que afirmavam ter sido tocados pela previsão do profeta. Mas em campo, o Palmeiras parecia invencível. A vitória na final do Paulistão foi um feito histórico e o gol, marcado nos minutos finais, deixou os palmeirenses sem palavras. Um gol que parecia uma confirmação de tudo o que haviam acreditado. É como se o destino estivesse traçado, diziam os torcedores, como se o próprio futuro tivesse sido decidido antes mesmo do apito final. As arquibancadas vibraram em uma explosão de alegria que parecia ir além do simples êxtase esportivo. Era uma celebração da fé, do desejo de ver o impossível acontecer e o mais intrigante, de ver um vidente acertar em cheio. O fato de a previsão ter se concretizado gerou uma onda de reflexão nas mídias esportivas e entre os próprios torcedores. Alguns psicólogos e sociólogos começaram a discutir a relação entre a crença no sobrenatural e a identidade do futebol. O futebol, como o religioso, tem o poder de unir as pessoas em torno de um objetivo comum, e a figura do profeta só reforça essa união. É uma maneira simbólica de dar significado a um evento esportivo, explica um especialista em comportamento humano. O futebol, para muitos, deixou de ser apenas uma disputa de habilidades e passou a ser uma manifestação de fé e destino.
Entretanto, a dúvida sobre a autenticidade das previsões não desapareceu completamente. Embora os palmeirenses estivessem celebrando a vitória como uma prova cabal de que o vidente realmente possuía poderes sobrenaturais, um número crescente de pessoas se perguntava se não havia um grande componente de coincidência. Afinal, o campeonato é imprevisível e qualquer afirmação poderia ser facilmente encaixada em diferentes cenários. Mas para os mais fervorosos, a explicação era simples. O poder da fé transformou a realidade. Nos dias que seguiram até vitória, o louco da previsão, o torcedor que se entregara ao transe, se tornou uma verdadeira celebridade. Ele foi convidado para programas de televisão, entrevistas e até apareceu ao lado de dirigentes do Palmeiras. Sua história de devoção cativou milhares e ele passou a ser visto como um messias do futebol, alguém capaz de trazer boas novas à torcida. A cada aparição, ele reforçava que a chave para o título havia sido a união entre o time, a torcida e a vontade divina expressa na previsão do profeta. A repercussão chegou aos bastidores do clube. Em um momento de descontração no vestiário, o técnico do Palmeiras fez uma piada sobre a força espiritual que guiava o time, mas logo se afastou da questão, preferindo focar no trabalho e nas táticas. A verdade é que, apesar da euforia, o time não podia se dar ao luxo de se distrair com aspectos externos. A pressão era grande e a responsabilidade de conquistar o título estava sobre os ombros de cada jogador. Porém, no final das contas, o título conquistado pareceu mais uma coroação do que uma vitória esportiva convencional. Em uma entrevista coletiva pós-jogo, o capitão do Palmeiras foi questionado sobre a influência da previsão na equipe. Ele, com um sorriso enigmático, disse apenas: "Acreditamos no que o nosso coração dizia." E naquele momento ficou claro que o título era mais do que uma simples taça. Ele representava uma história de fé, de magia e de conexão entre o universo do futebol e as forças que os torcedores acreditavam ter manipulado o destino. Nos dias seguintes, o profeta da bola desapareceu das mídias. Ele nunca mais apareceu em público e a origem de suas previsões continuou envolta em mistério. Alguns rumores indicavam que ele havia se retirado para um local remoto, vivendo em um retiro espiritual. Outros diziam que ele estava buscando novos sinais e previsões para os campeonatos que viriam. Mas o que realmente ficou na memória dos brasileiros foi a ideia de que, às vezes, as maiores vitórias vêm quando o impossível se torna possível e a fé se mistura com a realidade de forma inexplicável. A história do Paulistão de 2025 será lembrada por muitos anos, não apenas pelos palmeirenses, mas por todos os amantes do futebol. Talvez não tenha sido apenas o Palmeiras que conquistou o título naquele ano, mas também o poder da crença, da superstição e da fé popular, que de alguma forma moldou o destino de um campeonato tão imprevisível. No fim das contas, o futebol, mais uma vez, mostrou que, às vezes, não se trata apenas de bolas e gols, mas também de algo muito maior, o que a gente acredita. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo!